encontro de adoração ao Senhor. Hoje estamos sem a transmissão, estamos com culto apenas com quem está aqui presencialmente. Que bom que você veio, né, para adorar ao Senhor, para celebrar ao Senhor nesse culto. Mas o pessoal lá vai gravar, né? Não sei se vocês já colocaram, se vão botar daqui a pouquinho para gravar. E aí, durante a semana, a gente sobe o culto do YouTube para quem não pôde estar aqui, poder participar também desse tempo de louvor e adoração, principalmente pregação da palavra. Uma alegria poder apresentar a Débora, né? A gente vê a nossa idade avançando nesses momentos, né, Regina? Pois é, eu vi a Débora bem pequenininha, lá na Igreja Batista 22 de novembro, e nem sabia que ela era ela. Vanice que reconheceu quando projetou a foto ali, ele falou assim, mas é a Débora, bonito. Aí ele disse, e está aqui, né? Já uma jovem aí, com a vida dedicada a missões, vai ministrar a palavra a nós nessa noite. Está acompanhada da mãe, né, Regina? Que bom, sejam muito bem-vindos aqui no nosso meio. E ela me perguntou quanto tempo eu tenho. Eu falei assim, olha, meu povo está acostumado a me ouvir falar por 20 minutos, não é isso, gente? Minha pregação leva 20 minutos, né? 15. Eles estou brincando, eu falei a verdade para ela. Eu fico entre os 40, às vezes eu me empolgo, vou até 50, às vezes eu me empolgo um pouco mais, né? Vou até 1 hora. Mas você vê, olha só como é que eles já sabem. O culto aqui está marcado para acabar 8h30, né? 9, né, gente? Não sei que acaba o culto. Assim, um momento acaba. Isso, o momento acaba. Quando a pregação acaba, canta, né, Dilene? Aí acaba o culto. Isso, quando termina o culto, acaba. Isso a gente sabe. Fique em paz no seu coração, que eu tenho certeza que todo o tempo que você vai usar vai ser um tempo de abençoar a vida da gente, de desafiar a vida da gente. E sempre que vem missionário, o que a gente quer é ouvir. Se você concorda comigo, diga amém. Então, viu? Você está à vontade aqui no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida da Débora. Obrigado porque o Senhor a escolheu para esse ministério, para esse serviço, para essa entrega, que ela se sinta agora conduzida pelo Teu Espírito Santo e livre para ministrar a nós. Nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações estão abertos para ouvir a voz do Senhor através da Tua serva, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Boa noite, irmãos. Como me apresentaram, eu sou a Débora. Não só ele me viu criança, como eu vi a Vanise grávida, e tenho memórias disso. Mas atualmente eu estou congregando na Igreja Batista do Fonseca, e eu sou do setor Voluntários Sem Fronteiras na Junta de Missões Mundiais. Eu gostaria justamente de iniciar apresentando um pouco também, né? Porque eu moro aqui em Niterói. Geralmente, quando vem missionário de fora, a gente imagina que mora em outro país, né? E eu sou daqui de Niterói. O Voluntários Sem Fronteiras, ele é um setor da Junta de Missões Mundiais, e as pessoas que tocam o Voluntários Sem Fronteiras são voluntários, não são funcionários ou missionários oficiais ou integrais da junta, são todos voluntários. Desde o final do ano passado, o setor tem 2 missionários da junta, mas, no geral, somos um grupo de mais de 30 pessoas, e, tirando esses 2, todas essas 30 pessoas são voluntários. Então, eu não sou missionária integral da junta, por isso que eu preciso levantar o meu próprio sustento para as viagens missionárias que eu participo. E o Voluntário Sem Fronteiras, por que ele é responsável na junta? Qual é a função dele? Ele conecta cristãos ao campo missionário transcultural. Então, todo ano eles lançam um calendário de viagens que vocês podem se inscrever para estar participando. Então, por exemplo, a minha primeira viagem, que eu vou contar um pouquinho dela também, foi para o Haiti. E eu descobri porque eu abri o site da junta, vi o calendário e estava lá como uma das viagens o Haiti. E eu me inscrevi para participar. Claro que tem alguns pré-requisitos, você precisa de uma carta de indicação do seu pastor. Então, se o pastor Domingos não gosta muito de você, não vai acontecer. Então, precisa de uma recomendação, você precisa ter se batizado há, no mínimo, 2 anos. E aí, se você cumpre esses pré-requisitos, você pode estar com a gente participando. E, além desse calendário anual que formam as caravanas,
é possível também formar um grupo de viagem. Então, o pastor Domingos pode pensar, quero formar um grupo da minha igreja. E ele vai liderar essa viagem e levar ao campo missionário. Ou então, também tem a modalidade individual, para você que entendeu que Deus quer você num campo específico e não tem um grupo, você entendeu que é para você fazer isso, você e o missionário local. Tem a minha modalidade família, pai, mãe, filhos que querem ir para o campo missionário. Só que todas essas viagens são a curto prazo. A modalidade de caravanas é de 10 a 15 dias. A individual, a grupo de viagem, pode se estender um pouco maior. A individual pode até 6 meses, renovando para 1 ano. Então, por isso que eu moro aqui em Niterói. Eu sou do setor Voluntários Sem Fronteiras, participo das viagens missionárias. E no restante do ano em que eu não estou no campo, não estou servindo presencialmente, a gente participa de outras coisas do Voluntários Sem Fronteiras. A gente organiza o calendário, a gente agiliza as questões burocráticas, documentação das pessoas que vão para o campo missionário. Eu faço parte também da equipe do e-mail. Se você mandar um e-mail para o Voluntários Sem Fronteiras, é possível que seja eu respondendo seu e-mail. Então, a gente serve presencialmente e auxilia também nas questões burocráticas. E aí, deixo aí o convite para quem quiser estar com a gente participando do Voluntários Sem Fronteiras. Outra coisa muito importante de comentar é que, se você viaja pelo Voluntários Sem Fronteiras, você nunca vai começar um trabalho do zero, até porque o período de tempo é curto. Então, é sempre para apoiar um trabalho local que já existe, dependendo das demandas locais. Então, por exemplo, tem país que necessita de médico, então pode ir uma caravana da saúde. Tem as caravanas emergenciais. Quando teve terremoto no Marrocos, teve uma equipe para fazer esse apoio emergencial lá. Mas tem países, por exemplo, que vai ser evangelismo na rua, evangelismo urbano. Em algumas viagens, precisa construir uma igreja, então uma caravana de pessoas que entendam de construção para realmente botar tijolo por tijolo de um templo. Caravanas de educação, então, é sempre a depender das necessidades daquele país. Bem, agora eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Romanos, para a gente iniciar a nossa reflexão da noite. Romanos, capítulo 1. Eu vou ler um trecho, do capítulo 1, que eu lembro até hoje do momento em que estava relendo, não era a primeira vez que eu lia, mas deparei com alguns versículos que me fizeram pensar muito sobre o nosso dever e nossa responsabilidade como missionários. Romanos, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Amém? Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Oremos. Querido Pai, agradeço ao Senhor, porque podemos estar juntos aqui nessa noite. O Senhor esteja me usando para trazer a Tua palavra para o Teu povo, que nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos estejam voltados para o Senhor, e o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Bem, gostaria de falar um pouco do contexto, trazer um panorama geral, primeiramente, desse texto. Paulo, ele não conhecia ainda, quando escreveu essa carta, pessoalmente, os cristãos romanos, mas ele ouvia coisas muito boas acerca da fé deles. E aí ele começa essa carta, dizendo que ele orava por esses irmãos que estavam ansiosos para estar junto com eles,
para que eles fossem mutuamente abençoados, ou seja, para que Paulo pudesse abençoá-los e para que eles abençoassem Paulo também. E Paulo, ele comenta de ter 2 objetivos principais em estar em Roma, sendo o primeiro, esse que a gente comentou, de edificar esses irmãos que estão em Roma e ser edificado por eles, e o segundo, ganhar frutos entre eles. E o que é esse ganhar frutos? Na Bíblia, muitas vezes, o pregar o Evangelho, falar de Cristo, o espalhar a palavra é comparado com semear, né? Então, quando a gente prega o Evangelho, a gente estaria lançando a semente. Então, colher frutos tem o sentido de ter resultado de algo que você plantou. Semear o Evangelho, colher resultados. E também em relação a frutos do Espírito. Porque o Evangelho ele gera transformação. A ideia, né, também é que a gente se torne mais parecido com Jesus. E no versículo 14, Paulo diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Não sei você, mas eu acho que devedor é uma palavra muito forte. Quando a gente fala que a gente deve a alguém, é porque é justo que a gente pague aquilo que a gente está devendo. Os irmãos concordam? Se eu estou devendo, é porque o justo é que eu faça isso. E Paulo diz que ele se sente devedor, tanto a gregos como a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Bem, Paulo ele tinha consciência da transformação que Jesus havia feito na vida dele. Ao ponto que ele sentia que ele devia o Evangelho às outras pessoas, que isso era uma dívida que ele tinha. Nós conhecemos essa mensagem de amor, de salvação. Nós conhecemos essa mensagem que é capaz de salvar vidas. Não é egoísta guardar isso para a gente? Se a gente entende que o amor de Deus alcançou a mim, que alcançou a você, que as pessoas necessitam desse amor, não é egoísta guardar isso? E eu gostaria de focar nesses próximos versículos. No versículo 15, por isso, quanto a mim, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo traz aqui, no início do versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho. Por que ele diz isso? O Evangelho nos confronta. Ele confronta os valores do mundo. Ele aponta para os nossos erros. E de um ponto de vista humano, isso pode gerar um desconforto. Isso pode gerar uma vergonha, um certo mal-estar. Algo que chega na nossa cara e aponta os nossos erros. Mas Paulo diz que ele não se envergonha, isso não gera vergonha para ele. Por quê? Porque ele diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu gostaria também que a gente pensasse que salvação é essa. A gente está acostumado a ouvir que Cristo salva, que o Evangelho salva, mas você já parou para pensar do que você foi salvo? Já? Alguns sim, alguns não. Bem, eu trouxe 3 pontos, sendo o terceiro dele, principal, sobre que salvação é essa. A primeira delas, pensando ainda no plano terreno, seria a salvação do perigo, né? Sem Cristo, estamos perdidos, estamos sem direção, mas no mundo tereis aflições, a gente sabe. Estar salvo, conhecer Jesus, entender quem Deus é, não significa que a gente não vai sofrer no mundo. Não significa que a gente não vai ter perigos ao nosso redor. Mas a gente tem a certeza que a mão de Deus está sobre nós. Que nada acontece sem que Ele saiba, fora da sua vontade. Então, não importa o que aconteça, a gente tem essa certeza de que Deus
é conosco, de que Ele cuida, mesmo que o mundo ao nosso redor esteja desabando. Para mim, se fosse só isso, já seria muita coisa. Mas não para por aí. Tem o segundo ponto, que é a salvação da perdição. Sem Cristo, nós estávamos perdidos. A gente andava no caminho que nos levaria para a morte eterna. E parando também para pensar um pouco nesse conceito de morte e de vida na Bíblia, a gente entende também que vida de verdade, vida eterna, vida em plenitude, esse conceito bíblico de vida, é ter um relacionamento com Deus. E é por isso que o pecado ele gera morte, porque o pecado ele nos separa de Deus. Então a gente estava num caminho de morte, de perdição, que nos levaria para uma morte eterna. Mas Jesus nos vivificou. Nós fomos tirados de um caminho que nos levaria para a morte, de uma separação total com Deus, para um caminho de vida em que nós temos uma relação com o nosso Criador e com o Criador de todo o mundo. Se ainda fossem só esses 2 pontos, eu também já acharia muito, mas tem um terceiro que é mais forte ainda, que é a salvação da ira de Deus. Com Cristo, nós estamos debaixo da graça de Deus. Se a gente pensar um pouco em justiça, assim, no conceito de justiça. Vamos supor que você esteja aí andando na rua, passa um assaltante correndo, arranca a sua bolsa. Você não veria nunca mais. É justo que ele não seja penalizado por isso? Não é justo. A gente quer que a justiça seja feita, que ele vá para a cadeia, que ele pague pelo crime que ele cometeu. Bem, Deus, nosso juiz, tem as leis, tem o pecado, que são as coisas que nos afastariam de Deus. Se nós não estivéssemos debaixo da graça de Deus, não fôssemos salvos por Jesus, nós seríamos salvos da ira de Deus? A gente seria colocados como bons, como certos diante de Deus? Não. Então, todos nós estaríamos obrigatoriamente destinados à morte eterna, lançados no inferno. Vítimas não, réus, troquei a palavra, perdão, da ira de Deus. Mas, a partir do momento que a gente está debaixo da graça de Deus, que a gente entende o sacrifício de Jesus Cristo pagando pelos nossos pecados, nós não mais somos julgados pelos nossos pecados, porque Jesus nos limpa dos nossos erros, Ele nos lava. Então, esse terceiro ponto da salvação é a salvação da ira de Deus. Nós não mais somos definidos pelos nossos erros. Nós não mais seremos julgados no juízo final com base nos nossos pecados, nos erros que nós cometemos ao longo da nossa vida. E a salvação é sobre isso. Poder de Deus para a salvação. E se a gente conhece essa verdade, se nós fomos salvos do perigo, da perdição e da ira de Deus, não é nosso dever compartilhar essa mensagem ao judeu, ao grego, ao ignorante, ao sábio, a todos aqueles que não conhecem essa mensagem? Paulo ele se sentia em dívida com todos aqueles que não conheciam essa mensagem, porque essa mensagem é poder de Deus para a salvação. E no último versículo desse trecho do capítulo 1, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a graça de Deus está sobre nós. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? E então, com base nessa consciência de que nós somos devedores do Evangelho de Cristo, aqueles que não conhecem a Cristo, gostaria de contar um pouco da minha experiência de chamado missionário e trazer um pouco das minhas viagens missionárias também, para compartilhar com os irmãos. Bem, como a irmã Fátima comentou, eu não gosto muito de falar um momento em que recebi o meu chamado, porque eu entendo que todos temos um chamado.
Eu gosto de falar, eu prefiro o momento em que eu entendi o meu chamado. E eu sempre ouço essas histórias dos missionários contando que desde criança eles sabiam disso, que quando eles estavam no início da adolescência, eles entenderam que Deus tinha um propósito diferente para eles, mas comigo não foi assim. A minha mãe ela já tinha feito viagem missionária antes de eu nascer. Eu lembro dela me incentivar a fazer viagens, de comentar comigo sobre missões. E eu, toda época de missões, ela falava. E eu, uma hora, virei para ela e falei, mãe, para de ficar me incentivando a fazer viagens missionárias, isso não é para mim. E aí, eu entrei na faculdade um pouco cedo. E foi um momento muito importante também para eu entender o meu chamado. Porque antes de entrar na universidade, era muito fácil ser evangélica dentro de casa com pais cristãos. Era muito fácil ser evangélica na escola, porque meus melhores amigos eram cristãos. Era muito fácil ser cristã na igreja, onde todo mundo está me incentivando a ser cristã. Mas na faculdade, na minha turma de 40 alunos, eu era a única evangélica. E hoje a gente ouve muito que a faculdade, principalmente a pública, né, os cristãos entram, se perdem e eles afrontam a nossa fé, mas, sinceramente, essa não foi a minha experiência. Todos eles sabiam que eu era evangélica, eu nunca escondi, e ninguém nunca apontou o dedo na minha cara para falar mal da Bíblia, ninguém nunca testou, nunca me desrespeitou, e eles sabiam no que eu acreditava, mas nem por isso eu não me senti confrontada. Mas o que me confrontou não foi ninguém botando o dedo na minha cara ou me desrespeitando. Foi o choque de cultura, o choque de realidade. Eu lembro que eu ouvi alguns colegas de turma comentando sobre o modo de vida deles, o que eles faziam, como eles viviam, e eu pensar que aquilo era muito distante do que eu acreditava, do que eu queria para a minha vida. E esse foi um momento que eu entendi, e eu lembro até hoje do momento em que eu tive essa reflexão, e o que eu pensei foi, se eu quiser continuar seguindo a Bíblia, eu preciso levar isso aqui a sério mesmo. Então, essa foi a primeira virada de chave que eu tive ali no final da minha adolescência. E o meu pai tinha estudado na UF também, ele sempre falava de um grupo cristão que tinha na UF, que inclusive um movimento cristão universitário muito forte aqui em Niterói, que é a CRU. Inclusive, a CRU já fez alguns evangelismos junto com a Juventude Batista de Niterói. Tem muitos jovens cristãos da Igreja Batista que participam desse movimento universitário. Acontece que eu não consegui ir nas reuniões da CRU, porque as reuniões eram 13h e eu estudava à noite, minhas aulas começavam às 6h. Então, acabei tentando encontrar um outro grupo cristão que estudasse a Bíblia para eu ir nos horários, e eu encontrei. Eu não sei se esse grupo ainda existe, porque era um casal de missionários estrangeiros que trabalhavam com universitários, um missionário estadunidense com uma esposa do Suriname. E eu lembro que nesses grupos eu via aqueles jovens que eram um pouco mais velhos que eu, e eu pensava, nossa, eles entendem muito de Bíblia, os estudos eram aprofundados. E isso me incentivou muito a fazer estudos mais aprofundados da Bíblia, porque eu pensava também, nossa, quando eu for da idade deles, eu quero ter domínio para falar da Bíblia desse jeito. Então, isso me inspirou muito também, me incentivou muito também. E eu senti dentro de mim que algo realmente estava mudando na minha caminhada na fé. Isso aconteceu ali entre 2016 e 2017. E no início de 2018, outra coisa muito importante aconteceu. Na época, eu ainda congregava na Igreja Batista 22 de Novembro, onde a gente conheceu o pastor Domingos e a Vanise. E a promotora de missões, ela chegou para mim e para uma amiga minha e falou que ela tinha conversado com o pastor e ele tinha topado, ela e a igreja pagariam para a gente estar na conferência de missões, né, que na época era o acampamento dos promotores de missões. Irmãos, eu vou ser sincera, eu não aceitei porque eu estava interessada em missões. Eu aceitei porque eu era uma adolescente que gostava de novidade e estava me convidando para um acampamento que iam pagar para mim. Estou sendo sincera aqui. Foi por isso que eu aceitei. E eu fiquei super empolgada, não por ser missões, por ser uma adolescente que gostava de novidade. Só que tudo mudou nesse acampamento. Eu fui em todos os apelos de todos os cultos e eu voltei para casa falando, mãe, quero fazer uma viagem missionária para o Haiti. E a mãe não entendeu nada, porque ela sempre tinha me incentivado, e eu sempre tinha dito que missões não era para mim. Bem, orei sobre, seria o ano em que eu faria 18 anos. A viagem era R$ 8.500, a gente, obviamente, não tinha condição de pagar uma viagem de R$ 8.500, hoje seria até bem mais do que isso.
Mas não tinha tido de festa de 15 anos, meu pai ia me dar uma viagem de presente de 18, que seria, no máximo, metade desse preço. E aí eu não fiz essa viagem, né? Meu pai pagou minha passagem para Haiti. E na igreja, o pessoal chegou muito junto, na época eu estava fazendo estágio, consegui juntar uma parte também. E a viagem, graças a Deus, aconteceu. E eu separei 3 experiências de viagem para compartilhar com os irmãos. Teria muito mais para compartilhar, que toda viagem sempre tem um monte de história, mas eu selecionei 3 realidades muito distintas uma da outra, para poder compartilhar um pouco também sobre a realidade em diferentes lugares do mundo. E eu vou começar do Haiti, que foi a primeira. Bem, no meu aniversário de 18 anos, exatamente, 00:30 do dia, então a gente chegou no aeroporto na véspera, estava eu entrando no avião para o Haiti, primeira vez saindo do país, primeira viagem missionária, primeira vez viajando sem meus pais, muitas primeiras vezes aí nessa viagem. Eu não entendia nada de missões. Eu tive muitas crises antes da viagem, no sentido de, Deus, o que eu estou indo fazer no Haiti se justamente eu que não estou aí com essa bagagem missionária? Mas eu entendi que realmente era para mim, eu orei muito antes de ir. E eu aprendi muito ali, muito. As primeiras fotos são justamente da viagem do Haiti. Pode colocar a próxima. Eu fiquei responsável com o evangelismo com as crianças. Nas semanas anteriores, minha mãe, a gente brincou que eu fiz um estágio no departamento infantil lá da igreja também. E aí, os irmãos conhecem o livro Sem Palavras? É um livro só com cores, e cada cor remete a um ponto do plano da salvação, como, por exemplo, o vermelho representa o sangue de Jesus, que limpa o nosso coração, que fica manchado do pecado. A gente usa muito essa estratégia com a criança, embora sirva para adultos também. E aí, nesse momento, né, a gente estava contando essa história para as crianças. Nesse dia, foram 180 crianças. Realidade do Haiti. Os irmãos lembram do terremoto que teve lá em 2010? Pois é, eu fui em 2018 e ainda tinha muito escombro. O país ele nunca se recuperou. Tinha escombros na rua, tinha pilhas de lixo na rua. E o assédio no transporte público era tão forte que a Junta de Missões entendeu que as missionárias mulheres, radicais principalmente, não tinham condições de andarem no transporte público e teve um carro específico para elas poderem se locomover. Então, era uma realidade bem complicada. Trago isso também como pedido de oração. Inclusive, os dias de hoje está muito pior. Todos os missionários que estão no país e são missionários locais, não acontecem mais caravanas para o Haiti. A violência lá está em níveis absurdos. As pessoas, né, do tráfico, enfim, eles invadem as casas, violentam as mulheres, matam os maridos, e às vezes matam também as mulheres na frente dos próprios filhos. E por isso não acontecem mais caravanas para o Haiti. A situação realmente está muito séria e muito complicada. Mas o que eu vivi nesses dias em que eu estava ali? A nossa caravana tinha 6 pessoas. Eu, o pastor Daniel, a minha líder Luciana, que ela é funcionária e missionária da Junta, a Raíssa, que é socorrista, a Abilene, que é enfermeira, e a Hannah, que era uma arquiteta que fazia trabalhos com as crianças junto com a gente. Então, na parte da manhã, a gente fazia atividade com as crianças. De tarde, tinha treinamento evangelístico com os homens da igreja. O Haiti é um país mais conservador, então as mulheres não têm liberdade de pregar, por exemplo. Então, o evangelismo acontecia só com os homens. E, enquanto acontecia o treinamento evangelístico, nós, o pastor Daniel dava o treinamento e nós, os outros 5 membros da caravana, a gente distribuía água, distribuía alimento, ficava ajudando em outras atividades da igreja. E eu pude aprender muito enquanto eu ajudava nesses treinamentos evangelísticos. Esse é um dos motivos que essa viagem marcou tanto a minha vida. E aí, depois desse treinamento, o pastor Daniel saía com esses irmãos para evangelizar nas ruas. E vem outra coisa nessa viagem que também me marcou muito. Quando ele saía com esses irmãos para evangelizar nas ruas, eles começavam a jogar futebol. Esse futebol, o frentista do posto de gasolina entrava no jogo, quem estava passando na rua entrava no jogo, quem estava ali, que morava perto, vinha para o jogo.
E nesses simples jogos de futebol, dezenas de conversões aconteceram. E essa foi outra virada de chave para mim. É tão fácil pregar o Evangelho. É muito fácil e a gente complica tanto. Num jogo de futebol que você pode conversar com as pessoas, transmitir valores, pregar o Evangelho. Tão simples. E depois dos treinamentos evangelísticos, pode colocar para essa imagem, por favor. A gente fazia atendimento médico, né? A socorrista Raíssa, que está de óculos, do lado dela está a Bilene. E a gente dava indicações básicas mesmo de saúde, que os haitianos eles não tinham noções básicas de saúde, que muitas vezes a gente tem. Então, a gente aferia pressão, aferia glicose, auxiliava, né, sobre os cuidados médicos que a pessoa deveria ter em relação à saúde. Quando é uma caravana que tem médico, né, a gente faz atendimento médico também. Mas essa foi a realidade da nossa caravana. Então, essa foi a primeira viagem que eu fiz e me marcou muito por conta dessas questões que eu trouxe para os irmãos. A segunda experiência que eu gostaria de compartilhar foi na Vila Minha Pátria. Os irmãos conhecem a Vila Minha Pátria? É um projeto que é uma parceria, na época era uma parceria da Junta de Missões Mundiais com a Junta de Missões Nacionais. Hoje em dia ele é todo tocado pela Junta de Missões Nacionais. Uma pessoa que tinha um sítio que servia como, por exemplo, pousada, cedeu esse sítio para a Junta de Missões acolher refugiados. Tem um outro fator político que também foi crucial para o início da Vila Minha Pátria. Eu não lembro, não tenho certeza se foi no final de 2021 ou no início de 2022, se eu não me engano, foi em 2021, que o Talibã assumiu o poder no Afeganistão. E é importante a gente falar um pouco do contexto muçulmano para entender como funciona. A gente tem uma ideia, muitas vezes, de que todos os países muçulmanos, as mulheres são necessariamente reprimidas, não podem trabalhar, não podem estudar, mas não é exatamente assim. Os países muçulmanos eles também são muito plurais. Então, existem países, de fato, que as mulheres não podem trabalhar e estudar. Mas essa não era a realidade do Afeganistão. De fato, tem questões culturais, como um homem não pode se dirigir diretamente a uma mulher que não seja da sua família, e as mulheres a mesma coisa, ela não pode se dirigir, falar diretamente com um homem que não seja da sua família. Mas as mulheres têm total liberdade de trabalhar, tanto como um homem, e tanto quanto mesmo. As mulheres têm direito de dirigir, de trabalhar, de estudar. Acontece que, quando o Talibã assumiu o poder, eles impuseram as suas próprias interpretações sobre as leis islâmicas e, literalmente, da noite para o dia, todas as mulheres perderam esse direito. Então, literalmente, da noite para o dia, as mulheres não podiam mais ir para o seu trabalho pelo fato de serem mulheres. Não podiam mais estudar por serem mulheres. E elas perderam inúmeros direitos. Homens, imaginem suas esposas, suas mães, suas filhas passando por isso. Fora a violência, que aumentou muito também. E esse fato fez o Afeganistão se tornar o número 1 em perseguição religiosa em 2021. Geralmente, a Coreia do Norte sempre fica em primeiro lugar, mas especificamente nesse ano em que o Talibã assumiu o poder, o Afeganistão ficou em primeiro lugar e a Coreia do Norte ficou em segundo. Na lista divulgada pelo Portas Abertas, né? Que é geralmente a lista que as organizações missionárias usam como parâmetro. Bem, as famílias, então, muitas começaram a sair do Afeganistão para buscar melhores condições de vida. E um desses países de destino foi o Brasil, e assim surgiu a Vila Minha Pátria. Foram missionários para o local e também voluntários, eu fui uma voluntária. E, apesar de eu ter ficado lá apenas uma semana, eu pude conhecer bastante desse projeto, até porque tinham amigos meus missionários que estavam lá também e compartilhavam comigo o testemunho deles, do que eles viviam ali na Vila Minha Pátria. A Vila Minha Pátria ela fica numa cidade chamada Morungaba, interior de São Paulo, uma cidade que tem ali entre 10 e 13 mil habitantes. E quem conhece o interior sabe que qualquer coisa diferente vira o evento da cidade. Então, a Vila Minha Pátria era o evento da cidade. Quando eu cheguei ali, eu conheci mulheres que tinham 3 faculdades, diplomata, pessoas de família muito abastada,
porque foram essas pessoas que conseguiram sair do Afeganistão. A parcela mais pobre da população nem consegue sair dessa realidade. Agora, vocês imaginem, pessoas que têm 3 faculdades, cientistas da computação, diplomatas nessa situação. Para eles, a situação era extremamente humilhante. Se eles quisessem ir no mercado, por exemplo, eles precisavam pedir um carro emprestado, eles precisavam de um voluntário que auxiliasse eles. Então, a gratidão que eles sentiam pelas pessoas que estavam ali servindo era muito forte, era muito grande. Eu lembro que nos meus primeiros dias na Vila Minha Pátria, eu estava no banheiro do refeitório, nesses banheiros coletivos que tem várias cabines, eu estava lavando a minha mão, chegou uma afegã e falou comigo em inglês. Eu me inscrevi para participar da vila como intérprete de inglês e também auxiliar de serviços gerais, fazendo limpeza, faxina, o que fosse necessário. E essa afegã começou a falar comigo em inglês, me agradecendo muito por estar ali. Irmãos, eu nem sabia direito quem era ela. Mas ela estava muito grata, porque eu estava ali para servir. Essa experiência também foi muito diferente pelo fato de eu não poder falar do Evangelho abertamente. Era um povo muçulmano, então para eles isso é muito ofensivo. Eles acreditam que Jesus existiu, mas para eles, Jesus é só mais um profeta e não filho de Deus, não Deus em forma humana. Inclusive, eu ouvi de um líder muçulmano, numa outra experiência que eu tive com muçulmanos, que eles entendem que os evangélicos, eles não acreditam em um único Deus, porque eles consideram que a gente adora a Deus e a Jesus. E para eles isso é uma ofensa muito grande, porque adorar Jesus não seria, na concepção deles, estar adorando a Deus. Então, foi uma experiência muito diferente nesse sentido. E tem 2 experiências principais que me marcaram muito também naquele lugar. Teve um dia que eu fui acompanhar uma afegã numa consulta médica, como tradutora, só que essa afegã não falava inglês. Então, fomos 3 pessoas na consulta. Ela falava em árabe para a amiga dela falava inglês para mim, e eu falava em português para a médica. E aí, a médica, como eu disse, interior, todo mundo conhecia a Vila Minha Pátria, todo posto de saúde sabia que era a Vila Minha Pátria, e sempre que a gente vai a serviço da vila, a gente usa um colete, né? Como se fosse um uniforme mesmo, da Vila Minha Pátria. E aí, essa médica, ela viu que eu estava com uniforme, viu que eu estava acompanhada das 2 afegãs, perguntou se eu era da Igreja Batista, e perguntou se eu era missionária, se eu trabalhava, se eu estudava, e no final ela disse que admirava muito esse trabalho da Igreja Batista. E se um afegão ou essa médica perguntasse para você, se fosse você trabalhando ali, perguntando por que você deixou, se por esse momento da sua vida, para estar aqui, servindo esses afegãos, o que você responderia? Eu acredito que é o amor de Deus se transbordando através de nós. A gente ama porque Ele nos amou primeiro. Eu entendo que se a gente tem consciência desse amor de Deus, isso é algo que precisa transbordar através de nós. Até porque nós somos devedores do Evangelho. E os afegãos não entendiam o que a gente estava fazendo ali. Eles recebiam refeições, itens de higiene, tinham aulas de português ali na Vila Minha Pátria. E eles não entendiam por que as pessoas faziam isso. Então, eles eram impactados pelo amor de Deus através de nós. E a segunda experiência na Vila Minha Pátria, que, na verdade, foi uma experiência de uma amiga minha missionária, que hoje é missionária em tempo integral no Oriente Médio. Ela ficou 6 meses antes de ir para o Oriente Médio, na Vila Minha Pátria, trabalhando como professora de português. E ela conta que, em uma aula, ela estava conversando com os afegãos, e ela comentou de uma pessoa pública que ela não gostava, que o afegão perguntou dessa pessoa, e era sobre política. Ela quis desviar ali do assunto de política, só comentou que não gostava muito dessa pessoa, mas não queria ficar conversando sobre política. E o afegão comentou, se você não gosta dessa pessoa, então, se eu pudesse, eu mataria ela por você. Ela ficou assim, mas matar? Jesus diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. E o afegão perguntou, mas eu não concordo, então, com isso que Jesus disse, não.
e já foi uma oportunidade para ela falar de Jesus. Então, os missionários que criam esse relacionamento com os afegãos acabam tendo mais essas oportunidades de falar abertamente do Evangelho. Mas eles sabem que eles estão num lugar onde os evangélicos que estão servindo. Então, eles são impactados também por esse amor. Eu esqueci de trazer aqui na frente, mas eu trouxe um hijab, né? Que eles iam jogar fora lá na Vila Minha Pátria, esse pano que as mulheres usam na cabeça. Eu trouxe, e esse veio diretamente do Afeganistão, gente. Veio junto com uma família afegã, só que eles saíram, né, para ir para outro lugar, e eles deixaram muitas coisas para trás, inclusive esse hijab. E eu acho legal, às vezes, né, trazer algumas coisas do campo para mostrar, e esse foi o hijab que eu trouxe para casa. Muito bonito, né? Esse é bem festivo, eles não usam, né, tanto brilho assim no dia a dia, mas, enfim. Essa foi, obrigada, a minha experiência na Vila Minha Pátria, e ela me marcou muito também, por ser uma realidade muito diferente da que eu estava acostumada. E a terceira e última experiência que eu gostaria de compartilhar foi na Espanha. Ah, não falei das fotos, né? Perdão. Eu não posso, né, mostrar fotos da Vila Minha Pátria, dos missionários ou das pessoas que estavam lá. Então, eu trouxe foto de uma comida típica, aqui na... acho que à esquerda de vocês, né? Esquerda de vocês, minha direita, que é o boloni, muito, muito gostoso. É tipo uma massa de pastel, só que com batata e tempero dentro, bem apimentado, com um molho maravilhoso. E do outro lado, foi um dia que eles me chamaram para tomar chá com eles, os afegãos, e eles me ofereceram esse lanche. E lá eles têm essa cultura de fazer desenhos com pintura no braço, com rena, com tinta. Eles fizeram uma na minha mão, que é essa segunda foto. Eu estava tomando chá verde com eles. E agora, sim, a última experiência que eu estive na Espanha foi a minha primeira experiência indo sozinha ao campo missionário. Eu fiquei 15 dias trabalhando junto com uma única igreja na Espanha. E eu gostaria também de falar sobre a realidade da igreja na Espanha. Bem, o pastor me disse, dessa igreja batista em que eu fiz esses trabalhos, que 0,01% da Espanha é batista. 0,01%. Não evangélica, batista especificamente. Mas, de qualquer forma, a quantidade de evangélicos ainda é extremamente baixa. Quando eu fui à igreja, a outra igreja evangélica mais forte, mais perto, era a muitos quilômetros de distância. E essas crianças, né, eu fiquei uma semana coordenando uma EBF, e essas crianças, 4 são colombianas, 2 são romenas e 3 são espanholas. Essa é uma realidade que eu descobri que é a realidade da igreja na Europa também. A maioria das igrejas são de imigrantes e não de europeus. Nessa igreja tinha famílias filipinas, brasileiras, chilenas, romenas, ingleses, bolivianas, filipinas e pouquíssimas espanholas. E outra coisa que me impactou, comparando, né, a realidade do evangelho em diferentes lugares do mundo, é que essa igreja na Espanha, eles tinham tudo em questão financeira que eles precisassem. Eles falaram que todo o material que eu precisasse para a EBF, eles providenciariam. Eles tinham uma apostila com passo a passo da EBF. Eles falaram, está aqui se você quiser colocar em prática. Me deram toda a liberdade se eu quisesse fazer algo diferente, se eu quisesse mudar. Mas tinha ele tudo pronto. E todo o material que eu quisesse, eles falaram que providenciariam. E eu não estou falando de espanhóis ricos. As pessoas que me receberam eram faxineiras, pessoas que cuidavam da casa de pessoas ricas, professores, eletricistas. Não eram pessoas ricas. Mas essa é a realidade da Europa. Não tinha uma coisa. Pessoas para trabalhar na igreja. E esse era, inclusive, um pedido de oração deles. Nessa EBF, parte da igreja estava viajando, porque era o auge do verão, e era uma cidade, inclusive, que muitas pessoas iam para aproveitar a praia no verão. Eu estava no sul da Espanha, eu descobri que toda a Europa gosta de viajar para o sul da Espanha para aproveitar o verão. E as pessoas que estavam nesse período
ali eram aquelas que não estavam de férias e estavam trabalhando. Então, não teriam essa disponibilidade de estar trabalhando na IBF durante o dia. Algumas mães, uma delas é que está com a mão levantada lá atrás, inclusive ela também não é espanhola, ela é romena. As mães, né, no geral, fizeram escalas para cada uma estar um tempo comigo na Espanha, auxiliando, né, nesse período da EBF. Mas essa era uma das demandas da igreja, pessoas para trabalhar. E eu descobri que também é algo da realidade da Europa. E uma terceira coisa sobre a realidade do evangelho na Europa é que eu ouvi isso do pastor, e ouvi isso depois de outros missionários, é que a Europa é um cemitério de missionários. Que os missionários morrem? Não, mas param de ser missionários. O que eu ouvi do pastor e da igreja é que os missionários vão para a Espanha, se acostumam com a vida boa e esfriam na fé. O que eu ouvi também de outros missionários de outros lugares da Europa, e eu descobri que todo missionário na Europa já ouviu isso, é que existem diversos motivos que fazem o missionário retornar. Tem essa questão realmente de esfriar na fé por conta da cultura local, mas tem também a falta de apoio. Muitas vezes a gente esquece que a necessidade espiritual de uma pessoa que tem dinheiro é a mesma necessidade espiritual de uma pessoa que não tem dinheiro. Então as pessoas pensam, missionário na Europa, vou apoiar em um país que passa fome. Inclusive, uma das mães dessa igreja comentou comigo que ela tem uma amiga moçambicana que faz evangelismo nas ruas, na Espanha. Uma vez uma espanhola virou para ela e disse, por que você está pregando o evangelho aqui? Prega no seu país, lá as pessoas precisam de Deus, porque lá as pessoas passam fome. Aqui na Espanha a gente não precisa de Deus. E essa realmente reflete a ideia de muitos espanhóis, muitos europeus. Então, os missionários eles retornam por falta de apoio financeiro, por falta de apoio geral da igreja, por falta de apoio emocional e, muitas vezes, por esfriar na fé também. Então, são inúmeros os motivos que tornam a Europa como um todo um cemitério de missionário. Então, essa é a realidade do evangelho na Europa. E com base nisso, eu tenho 2 convites para os irmãos. Um deles eu já fiz no início, vou reforçar, que é convidar você para participar do Voluntários Sem Fronteiras. Inclusive, tem uma viagem para a Europa voltada para jovens, tem bastante jovem aqui, hein? Voltada para jovens, para a Europa, em julho, passando por 3 países. Então, deixei o convite. Mas eu estou idoso já passei da idade. Em junho tem uma caravana para 60 mais. Não é desculpa. Mas, poxa, sou criança, tenho 10 anos ainda. Em julho também tem caravana Kids. E também tem para adolescente. Então, a idade nunca vai ser a sua desculpa, irmãos. Então, está aí lançado o convite. Lancei, hein? Vou passar o arquivo depois, que explica todas as modalidades, tem todo o calendário, aí vocês oram, pensam aí com mais calma, mas o convite está feito. E o segundo, irmãos, é que eu estou, no momento, participando de uma escola missionária. Apesar, né, de todas essas viagens, eu nunca tinha feito um treinamento. E há uns meses atrás eu comecei a orar sobre isso, e surgiu a oportunidade. Eu estou fazendo uma escola missionária de 3 meses, em que a primeira fase é online, e a segunda e a terceira são presencialmente, né, elas ocorrem presencialmente, e justamente em Portugal. Então, dia 31 de março, estou entrando num avião para ir para Portugal para a segunda e para a terceira fase dessa escola missionária. Na segunda fase, a gente vai ter aula de manhã e prática e evangelismo durante a tarde. E na terceira fase, é toda de prática. E o foco dela é na realidade do evangelismo na Europa. Então, a gente estuda a missiologia e estuda sobre o contexto europeu, sobre o evangelho no contexto europeu, e aplica no próprio contexto europeu. Então, o convite é que você esteja orando por mim. Como eu comentei, eu não sou missionária em tempo integral da Junta, então sou responsável por levantar meu próprio sustento. Trouxe aí uns bolos para vender, eu fiz bolo de fubá e bolo de maçã, quem puder contribuir, amém. Mas se você não puder contribuir, mas quiser notícias do campo missionário, eu posso pegar o seu contato, porque eu tenho um grupo que não tem mensagem de bom dia,
É só uma vez por semana, gente, que eu coloco notícias do campo missionário em que eu estou, quando eu estou no campo, e também pedidos de oração dos campos missionários que eu participo. Então, se você quer fazer parte, independente de contribuir ou não, você pode fazer parte desse grupo que você vai ter notícias, tá bom? Então, deixo aí esses 2 convites, pessoal. Agradeço o convite. Para mim, sempre um privilégio poder estar participando, tá podendo compartilhar das minhas experiências. E um prazer ainda maior quando encontro pessoas conhecidas. Sempre um privilégio estar. Espero que vocês tenham se sentido incentivados a estarem participando disso também. E fiquem à vontade, quem quiser perguntar alguma coisa, se tiver dúvida, me procurar no final do culto, que a gente conversa. Obrigada, pastor, pelo convite mais uma vez. Gente, muito bom, né? Quero orar pela sua vida e quero orar por você também. Queria te convidar a esse tempo de oração. Queria te convidar a esse tempo de reflexão. Como ela disse aqui, tem para criança, tem para adolescente, tem para jovem, tem para adulto, tem para 60 a mais. Gostei desse negócio aí, né? 60 a mais. Tá vendo? Você que já passou dos 60, olha só que chique. Você também pode ir. Nós tivemos um missionário espanhol aqui no ano passado, Fátima. Foi ano passado, né? Não lembro se foi passado ou retrasado. Foi retrasado, foi na casa do irmão Antônio. Foi ano passado? Foi ano passado que foi na casa do irmão Antônio. Era o coordenador geral de evangelismo na Espanha. Não vou... Hã? Isso, que faltou luz. Que o culto foi no escuro, né? Ah, você não foi. Isso mesmo, você não veio, você estava com Covid. E ele falou dessa realidade, né? E como é difícil pregar para os espanhóis, né? Para os nativos, né? A secularização. E ele falou dessa dificuldade que tem acontecido na Europa. Você vem aqui confirmar essa realidade. Irmãos, nós precisamos orar pelo Brasil. Precisamos orar para que isso não chegue aqui. Porque, não sei se vocês ouviram ela falar que tinha o recurso, mas não tinha as pessoas para servir, né? Ou seja, nós precisamos orar. Diga. Alô? Tem que botar aqui no final. Aí ele liga lá. Som. Tem uma coisa que minha mãe... Eu esqueço de falar, minha mãe sempre lembra. A igreja tinha 100 anos e foi a primeira EBF da igreja. 100 anos, a primeira EBF. É isso. Irmãos, eu queria que você orasse. O que Deus falou no seu coração? Ele está chamando você para essa obra? A Débora teve a oportunidade de fazer uma faculdade, né? E fazer essas viagens. Talvez Deus queira que você tenha um tempo também. Talvez não, né? Talvez você não precise nem ir para uma faculdade primeiro. Você já possa ir agora. Talvez você possa estar sendo chamado para realmente contribuir de forma significativa, contribuir com o coração. Eu queria que você orasse. Qual é a sua resposta? O que o Senhor fala a você? Você vai realmente orar por missões? Você vai realmente pedir a Deus por essas pessoas? Você vai interceder por esses países que ela falou aqui? Por essas realidades? Você acredita que Deus age quando você ora? Você acredita? Assuma um compromisso diante de Deus nesse momento. Qual é a sua resposta? Ah, pastor, eu não sei, alguma coisa queimou no meu coração e eu sinto que é comigo isso. Eu vou orar pela vida da Débora, mas quero orar pela sua vida também. Será que Deus falou com você?
de alguma forma especial, feche seus olhos, fale com Deus. Consagre a sua vida. Diga um sim para o Senhor. Você quer assumir um compromisso? Existe uma resposta a ser dada ao Senhor nesse momento? Então dê essa resposta a Ele. Você pode ser um sinal, né? Um sinal de que existe algo que você está respondendo para Deus. Se você quiser, você pode se colocar de pé, como quem está diante de Deus, dizendo: Deus, eu me coloco de pé para dar essa resposta, aquilo que Deus falou com você. Eu quero me colocar de pé diante do Senhor, porque eu senti que eu preciso ir. Eu quero me colocar de pé, porque eu senti que eu quero contribuir, de verdade. Faça isso. Existe algo que foi especial para você? É individual, não se preocupa com os outros não. Existe algo que você se sentiu desafiada a fazer? Então se coloca de pé como esse compromisso. Nós somos devedores. Eu ouvi essa palavra e fiquei pensando: Deus, eu preciso me sentir assim. Eu tenho uma dívida. Alguém me trouxe para a igreja, alguém me apresentou o evangelho, alguém insistiu comigo. Eu tenho feito o que por outros? Eu tenho uma dívida. Gaste a sua vida dedicando ao Senhor. Gaste a sua vida dedicando ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida da Débora, obrigado pelo chamado, obrigado pelas experiências que ela compartilhou. Muito obrigado, Deus. É tão bom ver que a semente plantada no coração de uma criança, as palavras insistentes de uma mãe, as orações, um dia essa semente brotou. E ela hoje ama servir ao Senhor em outros lugares distantes. Foi preparada para isso. Que o Senhor continue usando de forma poderosa. Pai, aqui está o teu povo assumindo também um compromisso contigo. Desperta-nos, Senhor, para essa obra missionária, para contribuir de verdade, para orar de verdade, para ir, Senhor. Pai, não deixa a gente ficar pensando nos recursos, porque os recursos eles têm lá, mas não têm amor pelo Senhor. Ajuda-nos a crer que o Senhor é o dono de todos os recursos. Basta que a gente se coloque à disposição do Senhor, dizendo: eis-me aqui, eu sou um devedor. Eu sou um devedor. Porque alguém fez por mim. O Senhor Jesus fez por mim. E eu preciso fazer pelos outros. Desperta-nos como igreja do Senhor nesse tempo, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te convido a se colocar de pé.